Boa noite, meus queridos amigos, irmãos do GEAF, meus queridos amigos, irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais, agradecendo a mais esta oportunidade de divulgação do Evangelho de Jesus, das mensagens da doutrina espírita, codificada pelos Espíritos, e assim, nesse início de mês de abril, vamos prosseguindo com muita fé no nosso coração, com muito equilíbrio em nossas mentes, muita perseverança e também esperança, porque nós estamos aqui justamente para progredirmos. Então, quero agradecer por mais esta oportunidade de estar compartilhando com vocês as mensagens que nos foi confiada nessa noite. Quero que cada lar seja amparado por essas mensagens, que seja bálsamo purificador para todos. Então, vamos iniciar, né? Depois a gente faz a nossa prece. Eu escolhi a lição 19 do livro Ceifa de Luz. O livro Ceifa de Luz, na lição 19, vai também tratar do tema que o nosso livro, né, que está proposto para essa noite, que é para Palavras de Vida Eterna, vamos tratar do tema paz. Então, a lição 19 do livro Ceifa de Luz é no erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artifícios da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los, em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas, sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e de esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Como nós somos filhos de Deus, meus irmãos, nós também podemos promover essa paz, sermos os pacificadores, os obreiros do bem. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento para realizarmos a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, o benfeitor dessa casa, Humberto de Campos,
que nos inspire, que encha o nosso coração dessa paz que tanto precisamos. Não a paz externa, a paz nos valores materiais, não essa, mas aquela que é eterna, que vem do alto, que é divina. E assim, que nós possamos nessa noite ter o entendimento dessas lições, para que nós abramos as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós sejamos os mensageiros da paz, do Evangelho do Cristo, e assim promoveremos a paz mundial, a paz nas nações, a paz no nosso planeta Terra, porque nós fomos confiados dessa tarefa e que nós possamos receber esse compromisso com muito amor e muita dedicação. Que a espiritualidade amiga nos abençoe nessa noite, trazendo-nos a luz do entendimento, a paz aos nossos corações e de todos aqueles que estão conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos hoje aqui no nosso livrinho, histórico do Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos prosseguindo nas lições. E a lição 46, ela é intitulada Na Tarefa da Paz. A minha paz vos dou. Jesus, João 14, 27. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo das nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando-o sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo no amparo vivo aos outros. Então, meus queridos, depende de nós, porque essa paz, ninguém vai nos dar essa paz a não ser Jesus. Porque Ele está nos propondo nessa lição para que possamos ser pacíficos e pacificadores. Porque nós somos pacíficos porque nós almejamos a paz. E somos pacificadores porque podemos promover essa paz. Então, qual foi o versículo, em João 14, 27? Esse versículo, vou comentá-lo aqui por completo para vocês, porque Jesus disse assim:
deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Então, a paz que Jesus quer dizer são seus ensinamentos. As nossas virtudes colocadas em prática. O momento de nós servirmos ao nosso próximo. É amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? É a proposta de Jesus. Então, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia para sustentar essa paz? E essa paz, ela não vem externa de algum lugar, não. Ela vai ter que vir de dentro de nós. Como que ela pode vir dentro de nós? Nos reeducando. Por isso que a lição propõe, né? Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. É justamente daí que vem o resultado da paz, porque a tolerância para que nós tenhamos com o nosso irmão mais próximo. E a fraternidade é o gesto de amor, de carinho, né? De benfeitorias que nós podemos fazer aos outros. Será que nós estamos exercendo esse papel de cristão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nessa atualidade, né, que nos propõe uma reflexão para que nós nos reeduquemos moralmente? Porque se hoje existe essa ausência de tolerância e de fraternidade, é porque ainda o amor não está implantado dentro de nós. Esse amor, ele também irradia a paz, porque é o entendimento que nós devemos ter aos nossos irmãos. Então, meus amigos, nós estamos promovendo essa paz? Aplicando essas virtudes, né, que nós podemos praticar, que é o ato de servir, o ato de entender, né, de praticar o bem, às vezes onde o mal ele está ali nos açoitando, nos cutucando para fazer o mal, mas não, a gente vai ao contrário. É justamente ser pacíficos, né? Nós sermos pacíficos porque nós precisamos idealizar essa paz. E por que essa ausência da paz no mundo, na sociedade? Porque justamente ela começa no lar de cada um de nós. Então, nós somos promotores, nós somos provedores da paz dentro dos nossos lares. Então, para que nós possamos conviver em sociedade harmoniosamente, nós precisamos introduzir essa paz em nós mesmos dentro do nosso lar. Justamente com o nosso próximo mais próximo, que é o nosso esposo, que são os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais. É dali que vai sair, né, os frutos para o mundo, para a sociedade. E dali, né, implantados dentro dos lares, serão frutos benéficos, promovendo os ensinamentos de Jesus, a paz, que todos possam aprender também, que é a prática da caridade, que é a prática do amor. Então, todas as virtudes, né, nesse círculo sistêmico da nossa convivência diária, do nosso cotidiano, nós estaremos promovendo essa paz. Então, nessa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo hoje, né, ainda que com tantos acontecimentos que às vezes nos perturbam a mente, assim, porque nós ficamos nos perguntando, mas por que ainda existe guerra? Né? Aí eu vou pedir licença para vocês, para eu ler um trecho aqui desse livro, né, que é o Evangelho de Emmanuel,
nos comentários do Evangelho segundo João, né, que ele vai falar justamente dessa questão da ausência da paz. Qual é o problema? Qual é o problema? Aí ele vem falar aqui. O problema da paz é questão de fraternidade em todas as latitudes. E o Evangelho do Cristo constitui um manancial divino em cujas correntes de água viva pode o coração renovar-se para a vitória do legítimo entendimento. Então, meus queridos, hoje, nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de renovar esse entendimento nas lições de Jesus. Aí ele vem discorrendo aqui, né, para o momento atual que a gente está vivendo, que a guerra, né? Então, assim, guerras, discórdias, crises representam a resultante da grande desarmonia que é a ausência do amor estabeleceu no caminho da inteligência, né? Então, assim, por que ainda existe a guerra? Porque o amor está ausente, a fraternidade está ausente. É preciso, né, que a gente acenda essa luz, esse amor, essa paz, para que possa banir a maldade do mundo. E isso só nós vamos fazer, né, com esse aprendizado, porque nós já vimos isso lá no passado, mas ainda a nossa consciência estava adormecida. E hoje nós estamos nessa luz desse entendimento que é o Evangelho do Cristo. Então nós precisamos despertar o nosso interesse, né? Porque assim, os obstáculos na nossa vida sempre irá existir. E quando nós nos propomos a seguir os ensinamentos do Cristo, nós estudarmos, vão aparecer muitas dificuldades no nosso caminho. Mas mesmo assim, nós precisamos persistir. Persistir com perseverança, com vontade, mesmo que assim, vou estudar aqui esse capítulo hoje, mas você não aguenta ler nem a metade do capítulo, mas vai prosseguindo. E pedindo à espiritualidade amiga que ampare o momento desse aprendizado. Porque nessa encarnação é a oportunidade que temos de reviver esses ensinamentos de Jesus. E ainda aqui, né, vou falar aqui um pouquinho do final desse ponto. Sob tais moldes, a experiência do lar é a mais sadia e mais nobre. O clima de confiança possibilita sólidos alicerces à felicidade e caminhamos para a frente de espírito arejado, pronto a socorrer todas as dores e a contribuir na equação dos problemas de quantos procuram a bênção do progresso junto de nós. Ou seja, como nós estamos aqui para progredir e esse progresso, essa progressão nossa, né, se dá pelo contato social, como nos orienta lá no Livro dos Espíritos, nós temos que caminhar nisso, né? Ninguém vive sozinho, ninguém evolui sozinho. Então, nós vamos um pelos outros, ajudando pelo contato social, como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, né? Que o contato social, ele faz parte do progresso da humanidade. A comunhão com Jesus sublima as secreções ocultas da alma, proporcionando-nos acesso fácil ao manancial de forças renovadoras do ser ou de hormônios espirituais da vida eterna. Então, esse entendimento que nós temos que ter, nós estamos aqui encarnados, mas precisamos nos orientar o nosso entendimento para a vida espiritual, promovendo essa paz dentro de nós para que nós possamos fazer do nosso cotidiano um serviço diário no bem. Servir a Jesus é servir ao nosso irmão, porque é o exemplo ali, né? É Jesus nos chamando, nos convidando a ajudar.
a renunciar às nossas mazelas, a renunciar todas as coisas ruins que às vezes ainda carregamos de eras passadas, para que nós possamos reviver tudo isso, mas reviver de forma que nós possamos estar conosco mesmo, conosco, dentro de nós, em paz, a nossa consciência em paz. Então, essa tarefa da paz é uma tarefa contínua. Sabemos que nós não ganhamos no dia a dia de forma rápida, né? São gotas salutares que elas vêm nos ensinando. E às vezes nos pegamos, né? Às vezes nos pegamos no nosso cotidiano, às vezes inquietos. E o que nós fazemos? Nós vamos lá, nesse manancial aqui, ó, buscar o consolo. O Evangelho de Jesus é o consolo para os nossos males. Às vezes nós estamos inquietos e essa inquietação é justamente a falta de paz no nosso ser. Então precisamos encontrar essa paz para que nós possamos fazer esse serviço, né? Às vezes algo grave, alguém vem falando algum problema, nós recebermos aquilo e não propagarmos o mal, né? Às vezes a gente faz comentários e acaba propagando o mal para aquela pessoa. Então, às vezes nós precisamos nos policiar, prestar atenção nas nossas atitudes, para que não sejamos provedores do mal, e sim do bem, né? Fazendo esse entendimento dos nossos atos. E assim, meus amigos, comecemos essa sublime edificação, né? Como diz aqui nessa lição, dentro de nós mesmos, lá no nosso âmago, na nossa base, lá no nosso interior mesmo, que nós possamos promover essa paz, né? Sabemos que nós, nesse momento, estamos muito, às vezes tem dia que muito tribulados, assim, desanimadores, mas prossigamos com fé no nosso Mestre Jesus. Com fé na espiritualidade amiga, nos nossos anjos guardiões que não nos deixam. E vamos caminhando firmes, porque a paz no mundo depende de mim, depende de nós, né? De nós todos, para promovermos essa paz, amando o nosso irmão, servindo a Jesus. O servir a Jesus é servir justamente no bem, a prática da caridade, a prática da fraternidade, esse amor que está ausente dentro de nós, que nós possamos promover esse amor. E também, quando nós estivermos, às vezes, né, nós estamos no dia a dia, angustiados, né, precisando assim acalmar, serenar os nossos corações. Então façamos uma prece. Façamos uma prece, entramos em conexão com o alto, vamos buscar, né, aquele sincero desejo do nosso coração. Buscar a Jesus, buscar a sua mensagem tão reconfortadora de tanta paz. Porque é o perdão, é o amor, é a benevolência, é a indulgência, o entendimento, todas essas virtudes que nós temos que pôr para fora. Para que a paz possa ser promovida no nosso mundo, nós precisamos ser verdadeiros promotores da paz, promover essa paz. Então, quando nós realizamos a nossa prece, nós entramos em conexão com o alto e restabelece aquela paz que vem do divino, que vem da mensagem do Cristo, quando nós, do nosso profundo ser, nós vamos lá pedir forças, resignação, sabedoria, que nós possamos usar a nossa inteligência para o bem, que nós possamos usar a nossa boa vontade em prol dos nossos irmãos,
para que nós tenhamos paz de consciência. Essas são as tarefas de paz que nós devemos executar no nosso cotidiano. O nosso entendimento, a nossa indulgência com aquele que às vezes não tem um entendimento igual a nós. E ainda assim nós estamos ainda no aprendizado. Todos nós, uns mais do que os outros, mas todos respeitando cada um. E assim, meus queridos, quero deixar nessa noite de hoje uma mensagem que possa promover a paz. A paz nesse momento em que o nosso mundo passa por essa tribulação da guerra. Que não percamos a nossa fé. Que não nos perturbemos, né? O nosso coração, como diz a mensagem. E que não tenhamos medo. Porque Jesus, o nosso querido amigo, benfeitor, e os nossos amigos espirituais estão velando por nós. Agora vamos ficar atentos, porque nós precisamos fazer preces, pedindo a paz para o mundo, mas que também possamos ser os promotores dessa paz. E assim, vamos terminando a nossa fala de hoje, e como eu vou utilizar esse ano, né, cada palestra, né, que a gente vai fazer a divulgação de um livro, né, para que a gente possa buscar nos ensinamentos desses livros, né, que nos foram deixados há tanto tempo, também lições maravilhosas para que nós possamos seguir. O primeiro é esse aqui, né, que é No Roteiro de Jesus, de Chico Xavier. É uma compilação dos livros de Humberto de Campos, que foi organizado pelo nosso irmão Gerson Monteiro, né? E aqui, No Roteiro de Jesus, cada lição preciosa, que nós podemos vivenciar cada passo do Mestre nessa lição, para que nos inspire a cada dia. Que nós possamos nos remeter nessas lições e buscar tudo que nós precisamos. O seu exemplo, o seu amor e também a mensagem de paz que ele nos deixou. O outro é daquele amigo nosso, né? Tão querido, o nosso irmão Chico. Um homem chamado Amor. Um homem chamado Amor, mas que ele também, vamos assim, um homem chamado Amor e Paz. Considero Chico como um mensageiro da paz, né? Esse livro é de Oswaldo de Godoy Bueno, uma pessoa que conviveu com Chico, e ele faz relatos tão lindos dessa convivência amorosa que teve com Chico. E até separei uma aqui para a gente, né, inspirar mesmo, a estudar os ensinamentos do Cristo. É a lição 20, seguir Jesus. Aí ele relata aqui, Chico nos ensinou que Jesus disse para tomarmos nossa cruz e segui-lo. Não aos homens, porque seguindo os homens, pela fragilidade humana, vamos muitas vezes nos decepcionar. E seguindo Jesus, não haverá equívoco para nós, mas segurança e certeza da vitória. Um homem chamado Amor. Esses livros, eles podem ser adquiridos no site da FEB, gente, na FEB Editora, tá? Então, nós vamos encerrar com uma mensagem rogando paz, que está na página 233 desse livro aqui, o Evangelho por Emmanuel. Comentários ao Evangelho segundo João. Então, vamos já inspirando o nosso final. Vamos refletir nessa mensagem. É a mensagem final, rogando paz. Senhor Jesus, tu disseste, a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muito de nós andamos distraídos, atribulados às vezes por bagatelas, aflitos sem razão.
sequiosos de aquisições desnecessárias, irritadiços por dificuldades passageiras, dobrados ao peso de cargas formadas por desilusões e discórdias que nós mesmos inventamos, ocupados em dissensões infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos, sim, Jesus, que nos disseste: a minha paz vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos por acréscimo de misericórdia. Senhor, concedeste-nos a paz, no entanto, ensina-nos a recebê-la. Está no livro Tesouro de Alegria, né, da editora IDE, capítulo 5, e esse livro também ele pode ser adquirido no site da FEB Editora, né, como em outras livrarias virtuais espíritas. Meus amigos, então eu deixo essa paz para vocês nessa noite, dessas lições maravilhosas em que estudamos. E vamos fechar os nossos olhos, rogando a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de trabalho nesse mês que se inicia. Agradeço por tudo e abençoo a cada lar aqui, representado nessa casa de Humberto de Campos, a cada lar de cada irmão que nos assistiu essa noite e a todos aqueles que nos acompanham nessa encarnação, que nos tutelam, que nos dá inspiração para continuarmos, mesmo com todas as tribulações do nosso caminho e às vezes pelos nossos caprichos não conseguimos enxergar a bondade de Deus. E assim agradecemos por tudo e que tenhamos uma boa noite e um excelente mês, dedicando o nosso tempo ao estudo do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Muita paz para todos nós. Que assim seja.